Sou José Carlos. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo todos os nossos soldados do bem. Soldados do bem. Guilmar, boa noite. Boa noite, meu querido soldado, minha soldada. Adriano, boa noite. Mais um soldado. Vamos nesse chegando. trabalho. Vamos chegando que daqui a pouco a gente inicia o nosso Senhor alô. Aurélio, Elizabeth, Venâncio. Que o Roberto não sei o que. Elizabeth, Venâncio. Escreva em outro canto para não derrubar. Ah, desculpa, é verdade. Conto com isso, José Carlos. Conto com isso. Alessandra, boa noite. Jô, se você aparecer por aí, coloca novamente os nomes, que eu não consegui anotar todos. Pamela, Alessandra. boa noite. Aquele abraço da Alessandra. É, sentindo falta desse abraço, Alessandra. A Marcinha Marcinha. também tá. Vão chegando os nossos queridos. Enquanto isso a gente vai ouvindo Na uma sala. musiquinha, aguardando os soldados Chegando para esta muito não. noite. Vamos, que hoje nós temos muito trabalho a Jô, realizar. Jô, coloca os nomes novamente, por favor, pra gente. Porque você mandou pelo WhatsApp e eu não consegui pegar. Boa noite, minha querida. É a Jô. Os amores. É a Jô do Chiquinho. Isso aí. Então hoje nós... Boa noite a Open-nos. todos, né? A Tamires também está. Sim, Boa noite. bom. Boa noite a todos que já estão nos assistindo e a todos aqueles que vão assistir depois. Nós agradecemos por vocês estarem aqui como verdadeiros soldados para esse trabalho maravilhoso em prol dos nossos irmãos. E eu recebi muitos pedidos para oração. Eu vou falar deles, né? Mas nas vibrações vocês, por favor, coloquem quando vocês forem fazer as vibrações nos lares de vocês, que estão com Covid. Pedro Luiz, da Função, Armando Antonache, Luiz Tadeu. Leu dela já. Roberto Marques, Elizabeth Venâncio e Senhor Aurélio. Dona Elita, vó do Guilherme Santos. Rodrigo, que é um trabalhador da nossa casa, ele está e a família dele toda. Todos estão internados em estado delicado. Pode deixar, Jô, que nós vamos fazer orações por eles. Cida Bartolo, Maria José dos Santos e Nath Rodrigues também. Boa noite, Boa noite, John. E aqueles que estão hospitalizados em estado crítico também, que estão entubados, Valdir Batista de Araújo, ele está no Hospital Emílio Ribas. E o Rasteirinha, a gente conhece ele como uma rasteirinha, mas provavelmente o nome dele é Roberto, né? O Betinho. Betinho. E vamos pedir por ele também. Agora, com outras, nós temos aqui também Aurélio e Carmen. E sempre eu peço, né, para minha cunhada, né, irmã do Pedro, que está com câncer, né, Isabel Pereira Chaves. E muitos que nós falamos na semana passada pediram para agradecer por esse momento de oração da segunda, de terça, e pedindo para que para agradecer por todas essas orações que só têm ajudado a todos eles. Inclusive nós tivemos casos de pessoas que estavam entubadas e melhoraram, saíram do hospital. Então, muito obrigada por vocês nos ajudarem nesse trabalho. Então vamos ver a lição desta noite. E vibrar, né, pro seu Ailton Vilela,
dos santos. Dos santos que Que desencarnou ontem, que ontem. nós fizemos na corrente, e hoje não custa nada nós reforçarmos, relembrar e desejar que o plano espiritual o acolha dentro da sua faixa vibratória, que certamente José Carlos disse que era um trabalhador. Sim, Então, ninguém fica para trás. verdade. Ninguém que esteja enganjado no espiritismo fica para trás. Nós sabemos disso, né? Então, já abri aqui, ó. Vamos ler a lição da noite do livrinho do Torres Pastorinho, Minutos de Sabedoria. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Então essa é a mensagem do livrinho dessa noite para todos nós, para podermos iniciar esse trabalho. E Não temos o direito de interferir na vida de ninguém, mas temos a obrigação de pedir a Deus que interceda pela vida de todos. Exatamente. Né? Boa noite, Aldinei. Então o Pedro hoje vai fazer uma oração, né? Primeiro. Sim, E depois virá já com o tema. a oração, a exemplo de ontem, vou repetir as palavras da prece das fraternidades. Por quê? De antemão, primeiramente, quero agradecer a todos os irmãos que estejam em sintonia conosco e que estejam cada um a seu turno, cada um a seu modo, colaborando para que essa egrégora se torne cada vez mais forte, semelhante a um castelo, a uma fortaleza espiritual, porque nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. E, como sabemos, a guerra é composta de dois lados, combatentes. Mas nós temos o general dos generais ao nosso lado, que é Deus. E o seu imediato, que é o que comanda, o fronte, é Jesus. Então não devemos temer, devemos sim enfrentar aquilo que nos foi dado, tá bom? Então a prece das fraternidades diz o seguinte: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Precisamos disso, a exemplo daqueles gritos de guerra, quando toda vez que nós formos iniciar o nosso trabalho, nós vamos invocar essa força, essa oração, porque é o momento. Para quem não tem o conhecimento, ou simplesmente não se ateve ainda, nós estamos sim atravessando esse momento de crise mundial, amparada pela providência divina, de um lado, e pela lei de destruição do outro. Cabe a nós, que somos mensageiros da esperança, nós somos o alicerce do Consolador prometido, que é o Evangelho de Cristo. Nós somos os divulgadores. O que seria do fronte de batalha se não fosse aqueles que desbravassem as fronteiras inimigas. E nós temos que colocar essa situação em nossas vidas. Hoje, por exemplo, até brinquei com ela já, quando eu cheguei, estilhaçado, estilhaçado de trabalho, de trânsito, de vicissitudes diversas que acontecem sempre para tentar impedir que a gente faça o nosso trabalho. Eu comparei a uma batalha, quando o soldado ele é ferido, ele vai lá para o hospital de campanha, recebe os curativos e volta no dia seguinte para o fronte. É isso que nós temos que fazer. Eu não vou desistir, não adianta. Bem, Coloquem também nas orações de vocês os cientistas, o pessoal, todo esse pessoal da saúde, né, que estão enfrentando essa batalha de frente também, esses são os úteis desconhecidos, os úteis que não são lembrados, que são as nossas enfermeiras, os nossos médicos que sofrem diariamente
no combate a isso daí, na parte Todos que estão física. envolvidos, né? Eu vi um depoimento emocionante de uma médica que falou: vocês não têm ideia de como é ficar com essa máscara o dia inteiro. E ali, suando. E os cientistas que trabalham diuturnamente, longe da família, para nos dar literalmente uma gota de esperança, que é a vacina. Temos a obrigação moral e cristã de pedirmos por eles antes de mesmo de nós. Porque eles estão avançados na tentativa de nos dar essa possibilidade de estarmos aqui trabalhando espiritualmente, tá bom? Ai, ai, ai. Vamos correr um pouquinho, gente, porque hoje o tema escolhido é o karma coletivo brasileiro. E como sempre, para quem não se lembra ou para quem já sabe, mas gostaria de ouvir novamente, eu costumo definir aquele tema que eu escolhi. Karma. É uma palavra sânscrita, né? Origem sânscrita. No hinduísmo e no budismo, quer dizer o seguinte: lei que afirma a sujeição humana à casualidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem realizou. Nesta ou em encarnação futura, a transformação pode dar-se em direção ao aperfeiçoamento, que é chamado de moksha, o fim do ciclo das encarnações, ou de forma regressiva. Eles acreditam, né? Nós não. O renascimento como animal, vegetal ou mineral. Na verdade, o Espiritismo ensina que nós fazemos o processo inverso, que é mineral, vegetal e depois animal. Isso não importa. Isso aqui é a definição de karma. E vamos definir o que é coletivo. Embora as pessoas saibam o que é, mas a definição fala muito, dá muito suporte no que nós vamos falar. Coletivo, que abrange várias pessoas ou coisas, que pertence a várias pessoas. Então, karma coletivo é isso que eu acabei de ler, só que pertencendo a todas as pessoas. Existe o karma individual, que é aquele que nós sofremos no dia a dia, não precisa ninguém saber, que nós sabemos qual que é. Né? E existe o karma coletivo, que geralmente ele é classificado na mesma intensidade e na mesma natureza daquilo que nós temos que passar ou repor. O karma coletivo, na verdade, ele diz respeito ao mundo. Né? Então, se nós formos analisar o karma coletivo que o planeta tem que sofrer, né? Tem que passar por ele, ele fica muito extenso. É macro. Então, eu gostaria de dissertar hoje sobre aquilo que está mais restrito ao nosso dia a dia, que é o karma brasileiro. Pouca gente, ou quase nenhuma, se ateve ao fato de que o karma deve ser cumprido. Então, vou colocar alguns pontos, alguns dados aqui do nosso Brasil para termos a ideia do porquê estamos passando por essa vicissitude. É global, mas vamos reter apenas o Brasil, o nosso quintal. Né? E nós vamos entender por que é que nós necessariamente estamos passando por essa fase e entender alguns pontos que jamais foram sequer citados em tempos de paz, em tempos de bonança, em tempos de gozo material. Brasil, né? Não é o Brasil, não é a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo? Não é o Brasil que não tem fenômenos da natureza que promovem desencarnes de maneira catastrófica? Não é o meu Brasil brasileiro? Não é o Brasil do carnaval, samba e mulata? Não é o Brasil que é procurado por todas as outras nações para que seja transformado num paraíso em terra? E uma forma bela que Deus e Jesus permitiu que nós usufruíssemos das nossas costas, das nossas matas. Nossa, aquarela brasileira, que lindo! Mas peraí, então por que a gente sofre junto com o mundo? Deveríamos ser então uma ilhota, já que o nosso país é de braços abertos. Tem o Cristo Redentor como um ícone. Sejam bem-vindos todos.
Então por que a gente está sofrendo essa pandemia? Por que a gente está sofrendo o que estamos sofrendo? Por que as coisas hão de vir, talvez com um pouco mais de pressão? Porque nós temos que cumprir o nosso karma coletivo. Oriundo de onde? De onde veio o nosso karma? Nós somos tão pacíficos, o país não tem guerra. O país, ele aceita todas as religiões. Agora, e antes, não vou nem citar a época do descobrimento, que ninguém chegou. Essa história de chegar aqui com índio que é apito, espelho, é muito bonito, é lúdico. Nas escolas que querem ensinar o que não realmente aconteceu. Não é? Vamos ver. Principais causas do karma coletivo. Veja bem, isso é mundo. Mas então, principal causas do karma coletivo em nosso querido e amado Brasil. Terra Brasilis, onde se plantando tudo dá. A história humana tem mostrado que as guerras e conflitos entre povos são as maiores causas de débitos contraídos individualmente por espíritos, que, pela natureza das faltas, geram então um karma coletivo. Ou seja, karma individual, sendo semelhante a várias pessoas, gera um karma coletivo. Então, se eu derroquei uma lei A, ela, outro, estamos sujeitos à aplicação do ressarcimento da lei A. Então, não vai ser um a cada seu tempo. Então, já coloca-se tudo numa panela só. País chamado Brasil, brasileiros natos e aqueles que aqui vêm cumprir, inclusive o seu karma, né? Porque cometeu as mesmas falhas, talvez, em outro continente e veio nascer aqui. Isso acontece com todos os países. Repito, estou falando só de Brasil, só para você ter uma ideia de qual é a situação do nosso planeta. Bom, logo em seguida, vem a escravidão. Logo em seguida da principal causa, guerra. Segundo, vem a escravidão, a injustiça social promovida por maus políticos, corrupção e desvios de finalidade em ajudas de socorro para fome, moléstias e epidemias. Eu não estou falando do momento atual, não. Eu estou falando isso desde quando o Brasil foi descoberto. Existe isso. Então vamos lá. Nas questões... Oi, Sueli, seja bem-vinda. Nas questões das guerras, a motivação desta é sempre a dominação de um território e riqueza pela força bruta. Então, o motivo da guerra sempre é e sempre será a dominação de um território para dominar o povo que ali está, mas principalmente as riquezas. É só você pegar as últimas guerras que foram catalogadas no mundo e mais conhecidas, né? Como, por exemplo, a guerra do Iraque, né? Ah, tem petróleo. Na verdade, queriam petróleo daquele lugar. Toda vez que um povo, desde da antiguidade, desde a sua criação, invade um território que não seja seu, é por querendo o que há de riqueza naquele território. Isso acontece desde a pré-história. Os povos que viviam em montanhas que eram improdutivos desciam para tomar os vales daqueles que eram mais abastados em termos de cultura, em termos de agricultura, em termos de rios, em termos de animais. Isso é até hoje, gente. Isso é até hoje. Então, vamos ficar no Brasilzinho, tá? Já a escravidão, ela motiva-se geralmente pela manutenção das conquistas obtidas pela guerra. É histórico. Não é histórico que algum historiador deu, é histórico da natureza humana. Você vê até os povos que escravizaram os outros, a primeira coisa que faziam, dominavam a terra, escravizavam o povo para continuar tendo a riqueza pelo qual fez com que eles invadissem essa terra. Império Romano, você vê lá os judeus que foram escravizados pelos egípcios durante tanto tempo, né? E por aí vai. E no nosso Brasil, nós sabemos bem, né? Mas eu falo mesmo assim, mesmo sabendo, a escravidão dos nossos irmãos africanos, dos quais muitos de nós, como eu por exemplo, têm origem, né?
Bem, sempre com o cunho econômico, tá? Então a escravidão ela tem sempre o cunho econômico. Ninguém pega, vou escravizar você, eu vou te colocar lá na, no muro ou na cerca e ficar te batendo até morrer. Não. Eu preciso de você para você gerar riquezas para mim. O motivo da escravidão é esse. Você vai trabalhar de graça para mim. Não é? Então, alguns dados. Esses dados que eu estou passando para vocês é para justificar o nosso karma brasileiro. Mas antes disso, eu colhi no Livro dos Espíritos as questões que diz respeito qual é a posição do nosso plano espiritual maior, consequentemente de Deus, a desaprovação dessas duas chagas da humanidade e chagas brasileiras, que é a guerra e a escravidão. Mas o Brasil, como eu disse, é um país pacífico. Né? Então vamos lá. Na questão 541 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, dá a impressão que saiu do tema, mas não saiu. Estou dizendo o seguinte, eu falei de guerra e escravidão. O que acontece no mundo espiritual? No mundo espiritual. Durante uma batalha, há espírito assistindo e amparando cada um dos exércitos? Será que tem? A resposta, sim, é que eles estimulam a coragem. Então, em qualquer conflito, em qualquer guerra, tem espíritos que, a exemplo da gente quando está assistindo uma película, um filme, torce para um lado. Os americanos, por exemplo, fazem filme de modo que você torça para eles sempre estão certinhos. Né? Eles nunca invadiram lá o Talibã, eles nunca massacraram os russos. Então, os inimigos, nas películas de Hollywood, os inimigos dos Estados Unidos fazem com que quem está assistindo faça partido deles. Mas eles nunca foram lá, nunca estupraram, nunca mataram. Então, o mocinho sempre é o americano. Mas isso é intencional. Em uma interpretação poliana, ou seja, sem maldades, a coragem que os espíritos superiores se referem não seja uma brutalidade instintiva, mas sim a moral e a firmeza ante um cenário facilmente desestabilizador. Essa guerra espiritual, por exemplo, que a gente está vivendo agora. Então existe sim. Os espíritos estão olhando. Os espíritos nas guerras também podem optar pelo lado da injustiça, servindo a discórdia e causando destruição, influenciando e intuindo grandes líderes aos conflitos. Fazendo intriga. Gostei desse cara, vou ficar com ele. E começa a sugerir. A exemplo de tudo que nós conhecemos na matéria, nada foi criado pelo ser humano. Tudo é cópia do plano espiritual. Ninguém nasce com a vontade. O rapaz que inventou a bicicleta, ele não falou assim, amanhã eu vou inventar a bicicleta. Ele foi inspirado. De onde? Ele foi inspirado pelo plano espiritual, que é mais avançado que a gente, e dá aquela inspiração. Então, no momento terrível de guerra, existe sim quem toma seus partidos. As correntes da espiritualidade superior vigia e acolhe aqueles irmãos vítimas de guerras. Eles também intuem, quando possível, os dirigentes mundiais encarnados, aconselhando ao diálogo, a compreensão e a paz. Isso está contido, repito, na questão 541 do Livro dos Espíritos. Não sei o que estou inventando, não. Agora, esse daqui é um parênteses que eu me permiti fazer. Por óbvia dedução, mesmo estando o espírito na erraticidade, e utilizando-se ele de seu livre-arbítrio para escolher o lado ou a causa que melhor lhe agradar, é admissível considerar que ele também é passível de pertencer a um karma coletivo, caso opte por ajudar em uma ação contrária à lei divina. Ué, só porque ele não está encarnado, o livre-arbítrio continua com ele. Então, se ele escolheu o mal, ele também acabou de contrair um karma coletivo. Só que ele não está aqui. Mas qual é a natureza de nós espíritos? Morrer, no sentido vulgar. Encarnar
morrer novamente e reencarnar. Então, se você já pertence a um karma coletivo lá e precisa encarnar, vão perdoar esse karma? Não. Você terá que voltar com esse karma a ser cumprido. Se for em tempo de paz, não tem por que você vir pagar sozinho. O pagar aqui, gente, é no sentido vulgar da coisa. A gente sabe que ninguém paga nada, ninguém sofre nada, ninguém é castigado por nada. Então, qual seria o mais natural? Esperar que haja um outro conflito para que esses espíritos em débito possam retornar e sofrer, entre aspas, as consequências do mal praticado, às vezes, lá, muito atrás. Daí a razão de termos espíritos que no cálculo da sua reencarnação vai culminar com a idade A, B ou C, idosos às vezes, justamente nesse momento, para que haja o quê? A recuperação, a reestabilização do seu karma, do seu espírito, que é a única função que nós temos em encarnar. Então é inteligente imaginar que, ao reencarnar, já estará ele preso à lei do karma coletivo. Então nós temos aqueles que imediatamente vêm, começam a cumprir o seu karma, e aqueles outros que, pelo prazo de reencarnação, ainda não daria tempo de alcançar isso daqui. Lembra-se de algumas lives anteriores, o prazo médio de encarnação de cada espírito, que demora mais ou menos 100 anos. Então é isso que ocorre. Daí esse desencarne em massa, daí essa aparente destruição, acabou o mundo. Linkando com a promessa de Jesus, que é a pura verdade, que é a palavra de Deus, que nada acontece sem a sua permissão, entende-se perfeitamente o atual estado que estamos passando e o porquê estamos passando. A nós, espíritas. Então, aos espíritas cabe muita prece e vigia em relação aos pensamentos e à energia emanada. A princípio, desavisados pode chegar, mas por que a gente está passando por isso? Meu Deus do céu, o Brasil, como eu falei no começo, o Brasil é um país tão pacífico, por que está acontecendo isso com a gente? Não é? Eu uso o Brasil como exemplo porque ele tem essa pecha de ser um dos melhores do mundo, não em índice de desenvolvimento econômico, em pobreza, em divisão de... nada disso, estou falando em estado espiritual de se viver. Todo mundo tem direito à sua liberdade religiosa, de crença, de cor, de não sei o que, tudo balela, que não é verdade, mas alguém falou que é e a gente acredita, né? Temos sim uma energia diferenciada em relação aos demais países frios, os demais países europeus, os demais países que não cultuam uma religião ou que não têm a crença que nós temos. Crença não tem nada a ver com fé. Crença não tem nada a ver com fé. Eu posso acreditar em Deus, mas não tenho fé em Deus. A fé em Deus se manifesta principalmente nos momentos em que nós estivermos em situação difícil. Como agora. Por isso que a gente tem que remexer. Por isso que a gente tem que fustigar, insistir, perseverar, fabricar, renovar, endurecer a nossa fé. Porque a fé inabalada é fé movida por ação. Fé raciocinada é a fé movida pela razão. E nós temos essa pretensão de sermos racionais, né? E inabaláveis. Até a página 3, geralmente. Porque existe uma coisinha que atrapalha muito, que é a humanidade contida em nós. E um dos fatores que mantém a humanidade viva é o medo. Sem o medo, não teríamos mais nenhuma espécie, nenhum bípede andante em cima da Terra. Mamífero, bípede, nós. Porque é o medo que faz com que a gente refreia os nossos instintos. Nós estamos aí à beira de uma mudança radical de vibração espiritual. Eu ainda ontem, não lembro bem o dia que foi, eu até comentei o seguinte, ó.
Quem lembra como era feito o café, a separação dos grãos de café? Na peneira, inclusive os escravos trabalhavam nisso, né? Pegava o café, colhia e ficava balançando a peneira para lá e para cá, assim, até tirar as impurezas, e ficava os grãos de café ficavam pululando em cima da peneira. É exatamente o que está acontecendo. Ou a gente se mantém em cima da peneira ou cai fora dela. Mas que vai pulular, vai. Estamos pululando. Olha aqui, meus queridos. Já chamo de guerreiros. Tem que ser guerreiro agora. Soldados do bem. O nosso general é o mais poderoso que tem. Não adianta. O outro general também tem lá suas estratégias, tem lá o front, tem a retaguarda, tem o plano de ataque. Igualzinho uma guerra que é instituída aqui no nosso planeta. Por que existem generais, coronéis, capitães, sargentos? Porque cada um tem a sua função específica. Alguns vão ser generais. E o são. Alguns vão ser intendente, tenente, capitão de brigada. Não é à toa. Semelhante a isso, um plano espiritual também tem preparado. E o inimigo também. O campo de batalha é esse aqui. A exemplo da guerra física. O que se exige de um soldado? Covardia? Sair correndo? Para trás? Existe, claro. Mas o que se exige de um soldado? Preparação, armas e coragem. Nosso caso, a preparação, o Evangelho do Cristo e o entendimento do Espiritismo. Isso é preparação. Quem é que nos dá a instrução? Os oficiais, que são os espíritos superiores. Quando o garoto ingressa no exército, por exemplo, com 18, 19 anos, 17, ele é uma criança. Por que ele se torna um guerreiro ativo? Porque a voz de comando lhe é dada ao coração. O sargento fala, vai, ele vai. Nesse momento ele não está preocupado em se vai ser abatido, se vai ser um herói de guerra, mas ele vai. É o que nós temos que fazer também. Ai, Pedro, eu tenho medo. Eu também. Todo mundo está com medo. Medo não é sinônimo de pânico. Pânico já é a falta de raciocínio diante de uma ação. Nós devemos conservar o nosso corpo, nós devemos ter medo sim, mas não pânico e covardia. Isso já são outros sentimentos que não devem pertencer a quem está no fronte de batalha. Nós temos que construir as nossas trincheiras com inteligência. O general é o oficial mais preparado e mais instruído para que mexa as peças no tabuleiro da guerra. E o nosso general, repito, é o mais poderoso que tem. Basta apenas que nós cumpramos as ordens vindas da retaguarda. Não sejamos covardes a ponto de deixar que as forças que tentam dominar o mundo consigam tão facilmente. Essa é uma batalha conclamada a todos nós espíritas cristãos. E se você tombar em batalha? Você vai receber uma medalha. Pronto. Tombou em batalha. Por bravura, nunca por omissão e covardia. A 742 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que é o que impele o homem à guerra? Ou seja, qual o motivo das guerras? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. É isso que impele. O animal supera o racional. No estado de barbárie, os povos um só direito conhece, o do mais forte. Barbárie. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. O estado de guerra para alguns povos é normal, só isso que eles conhecem. Remonta a história dos vikings. A única coisa que eles sabiam fazer era guerrear. Os hunos. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Por quê? Ele lhe evita as causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade.
É aí que está aqueles direitos, né? Que você não pode, os crimes, não pode haver crime de guerra, mesmo na guerra. Bem, vamos nos ater apenas às guerras das quais o Brasil teve participação ou que ocorreram em nosso território, tá bom? Talvez muitos de nós não saibam o quanto de sangue foi derramado em nosso território. Gerando, portanto, esse karma necessário ao restabelecimento da ordem natural. Não é natural você matar o seu semelhante. Toda vez que o sangue de alguém cai sobre uma terra, sobre uma região, ele necessariamente está desequilibrando o que Deus criou e deve ser restabelecido, tá bom? Então vamos lá, nas guerras. Nós tivemos guerra colonial, primeira quando chegaram aqui. Invasões holandesas no Brasil, guerra dos Palmares, guerra dos Emboabas, guerra guaranítica, guerra peninsular, guerra da independência do Brasil, guerra da Cisplatina, guerra da cabanagem. Só algumas só, viu? Guerra Balaiada, Revolução Farroupilha, guerra contra Oribe e Rosas, nunca nem tinha ouvido falar nisso. Guerra do Uruguai, guerra do Paraguai, sangrenta, terrível, foi um massacre que nós fizemos aos nossos irmãos paraguaios. Segunda Revolta da Armada, Revolução Federalista, Guerra dos Canudos, Guerra do Acre, Guerra do Contestado, Primeira Guerra Mundial, que teve a participação, mas não conta. Crise tenenista, Revolta Constitucionalista. E tem mais, só que vai cansar. E o tempo é exíguo. Então, para se pensar só. Quantos desencarnaram em todas essas guerras? Só aqui, no nosso Brasil. Fora conflitos, nós tivemos aí a época do regime militar contra o regime comunista dentro do nosso país. Quantas pessoas morreram, foram torturadas nos porões, nas matas, no Araguaia. E conflitos regionais, fazendeiros contra índios, que até pouco tempo atrás tinha aí índio decapitando as pessoas. Dizimaram os nossos índios na invasão holandesa, a francesa. Escravizaram nossos índios, que preferiam a morte a se submeter aos portugueses. E finalmente chega que eu considero a maior nódoa residente ainda no nosso país, que é a escravidão. Vamos ver se eu recebo alguma demonstração contrária. Alguém está livre para falar, não, você está mentindo. Você não está certo. Claro, eu não sou dono da verdade. A questão 829 dos Espíritos trata da escravidão. Diz o seguinte, Kardec pergunta: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Meu Deus. Resposta: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A resposta é óbvia, né? Claro que não. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Comentário de Kardec a respeito disso. Ele diz o seguinte: a lei humana que estabelece a escravidão, que a época ainda tinha, né? Escravidão, é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Só para lembrar, né, que o Brasil também foi um dos últimos, né? Foi o último país a liberar os escravos. Então vamos falar um pouco da escravidão, que é a segunda maior nódoa, motivo de karma coletivo para nós outros amigos. A escravidão foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530. É dado histórico, né? Quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses. Então, todo mundo sabe, né? Todo mundo estudou isso na escola. De forma errada, mas estudou, tá? É muita mentirinha que tem lá, mas tudo bem. Durante mais de 300 anos. 300 anos. O trabalho escravo permaneceu como base da economia brasileira, sendo abolido em 13 de maio de 1888. Bonito, Princesa Isabel. Ai, que linda, amo, né? Através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Tá bom. As condições de vida geralmente más, vivendo em habitações rústicas e muitas vezes insalubres,
exercendo trabalhos pesados em longas jornadas, recebendo pouca assistência médica e comida de baixa qualidade. Em 1872, por exemplo, uma pessoa vivia em média apenas cerca de 18 anos sob o regime escravo. Mesmo extinta a escravidão, o governo não planejou e nem criou formas para promover a inserção social do negro. Ele permaneceu marginalizado, dando origem ao que hoje, aqui temos até hoje, que são as comunidades, as favelas. Então, aliás, o nome favela, historicamente, segundo dado histórico, é de uma planta rasteira que ficava à beira dos morros onde eles construíram as suas comunidades. Por isso que o nego falava assim, olha, esse cara vem da favela. Favela é o nome de uma planta rasteira, muito comum lá no Nordeste, por exemplo, que atribuíram aos moradores daquela região as favelas, portanto, favelado. Pedrinho também é cultura. Né? Dá pra gente imaginar. O número total de mortes africanas diretamente atribuíveis à viagem do período chamado Passagem Média, que era o tráfico, né? É estimado em até 2 milhões de africanos. Um olhar mais amplo em africanos mortos diretamente atribuíveis à instituição da escravidão entre 1500 e 1900 sugere até 4 milhões de mortes de africanos. De africanos e os seus descendentes. Então, minha gente, eu coloquei aqui, olha, por essas e outras, continuamos gerando karma coletivo em decorrente dos conflitos raciais e desequilíbrio econômico, fomentado a criação de favelas, comunidades, guetos, por aí vai, onde as ações criminosas se fazem cada vez mais presentes. Então, decorrência de um karma terrível da escravidão, nós temos as principais chagas sociais que permanecem até hoje. Racismo, né? Diferença social, o negócio do eu não tenho o que fazer, eu vou roubar. A inserção do crime organizado nessas áreas, que é muito mais fácil. É muito mais fácil você oferecer coisas a quem não tem nada do que quem já tem alguma coisa. Enfim, deriva-se disso os problemas atuais. Eu chamo de atuais os problemas depois da Revolução Industrial. Enfim, depois que o Brasil passou deixou o Estado de ser colônia e passou a ser um país pseudo-independente. Né? É só ver os problemas que nós enfrentamos hoje. Decorrentes, vamos analisar que isso são problemas decorrentes daquelas chagas maiores que eu citei agora, que nós continuamos gerando karma coletivo. Essa quebra da nossa sociedade, A contra B, essa luta desenfreada pelo poder de alguns, e agora essa neurose. Comentei com a Jaque um pouco depois que cheguei em casa, eu falei, vai chegar o tempo em que a culpa, porque a culpa ela é engraçada, né? Dentro da humanidade. Se ela tem uma origem conhecida, a culpa é do Cabral, tudo bem. Se ela não tem, ela fica pulando de lado. Hoje, quem são os culpados pela propagação do vírus? Na mente nossa, os jovens, que não estão ficando em casa, estão fazendo com que o vírus se dissemine mais rapidamente, ocupando os hospitais e fazendo com que idosinhos como nós, se precisar, não vai ter leito. Então, o culpado hoje é o jovem. Anteriormente, foi a China. Depois disso, foi essa velharada que não ficava em casa. E agora, são os jovens. A ponto de vão começar, tomara que não, as agressões físicas a esses jovens. Então você vai passar, vai ter um grupo que vai falar assim, o que vocês estão fazendo aí sem máscara? Vocês são loucos? Vocês estão nos matando. E pau neles. Vai gerar mais... Paranoia. Vai gerar
mais karma coletivo. O ódio que nós sentimos de pessoas que pensam diferente de nós, estou dizendo nós, de modo geral, né? Não vou envolver política nisso, mas o A e o B, o vermelho e o azul, o ódio disseminado disso daí sobe, encontra ressonância onde? Que eu acabei de falar, nos espíritos que também tomam partido lá. Tem espírito com a estrelinha e tem espírito que bate continência lá. E influenciam e jogam de volta. Porque querem ver a bagunça. Querem ver literalmente o circo pegar fogo. Exatamente. Aí o pessoal já entra nessa vibração. Essa onda vibratória terrível que reflete invariavelmente na matéria. Seja em nosso corpo, seja no movimento social constante. Uma coisa liga a outra. Eu não tenho como viver sem vocês e vice-versa. Já falamos de outras lives. O ser humano é sociável. Ele não consegue viver sozinho. Você tem duas escolhas. Viver em harmonia ou viver em guerra. E estando nós nesse processo de guerra espiritual que reflete na matéria, faz com que cada vez que nós não cortemos essa onda vibratória, através da luz, eu esqueci de citar quais são as nossas armas, né? Eu falei da preparação, mas a única arma que nós temos é a oração. A única arma eficaz contra esse tipo de ação das forças do mal é a oração. Não adianta eu pegar uma arma mais moderna e tentar atirar no invisível. A arma maior que eles têm é a indução e a sugestão maligna. E a nossa é a oração. Pedir ao nosso Deus. Não de forma... Por isso que a gente ensina, não querendo ser doutor, mas a gente ensina a orar eficazmente. Não é na posição de medo. Que medo, meu Deus, me ajude. Só o Senhor pode me ajudar. Então, né? Muda. Só o Senhor pode me ajudar a eu me ajudar. Ele já me deu a oração. Eu tenho que saber usar. Nós aqui, trazendo para o campo físico, ninguém aqui é militar, mesmo que seja militar, não sabemos manusear armas de guerra, não sabemos e não queremos. Não dá para admitir um cristão aventar a possibilidade de uma guerra civil, por exemplo. Como é que você vai pegar e dar um tiro no peito de alguém que é seu igual, seu irmão, e de nacionalidade, com um projétil que pesa quase 300 gramas para estourar ele no meio? Isso é cristão? A gente pode imaginar, claro que no calor da indignação, no calor que nós temos às vezes de ver coisas que nos fogem o controle, alguma pessoa pode soltar até figurativamente. Eu tenho vontade de pegar uma bomba e jogar naquele lugar lá. Naquele lugar lá que todo mundo tem vontade, na verdade. Mas você tem coragem? Se você fizer isso, você vai ceifar vidas humanas. E vai arrumar um karma pra você. Pois é. Terrível ainda com todas aquelas pessoas que você fez isso. É claro que as pessoas falam assim, falam figurativamente, mas eu não acredito que nenhum de nós tenha coragem de chegar lá com um míssil e lançar naquele prédio suntuoso, bonito lá, a fim de tentar resolver o problema. Vai só piorar. Vai aumentar o karma do Brasil ainda por cima. Exato. E não é só o fazer. O querer fazer também. Tudo o que acontece, tudo que nós vemos e temos, surgiu na mente. Esse copo aqui não apareceu sozinho. Com licença. Ele não apareceu sozinho. Ele foi idealizado magneticamente na mente de alguém. Depois aperfeiçoado por outros, claro. Mas a ideia de fazer a retenção de um líquido dentro de um objeto chamado copo, aliás, o nome vem depois, né? Tudo o nome vem depois. Inclusive você. Você primeiro é gerado e depois escolhe o seu nome. Né? Tudo. Por que o anel chama anel? Por que a caneta chama caneta? Foi dado um nome depois, mas ela foi primeiro idealizada sem nome algum. A pessoa não fala, eu vou inventar uma caneta, eu vou inventar um instrumento que vai servir para escrever. Depois deram o nome de caneta. Então tudo. Então inclusive o desejo de destruição, ele começa também na mente humana.
com apoio do alto quando a coisa é boa e também do alto, que não existe de baixo em cima, né? Inferno e céu, não existe isso. Daqueles que querem destruir o mundo, querem dominar o mundo. Por que existem esses espíritos, então, Pedro? Por que existem esses espíritos? Porque é o contraponto, porque eles fugiram, eles estão em outro estágio. O mal não existe, existe a ausência do bem. Quando o bem predominar, automaticamente o mal desaparece. Porque ele não é uma cria, ele é a ausência. Assim como não existe escuridão, existe a ausência de luz. Né? O que eu quis passar para hoje é isso. Por que nós sofremos? Por que nós temos esse karma coletivo? E por que nós temos que aceitar e combater para que ele não se reproduza nas próximas gerações, inclusive dentro de nós mesmos. Está na hora. Tem que parar esse karma. Mas agora não adianta, viu? Não adianta. Ah, eu reconheço, eu achei legal e não sei o que, mas eu não aceito. Problema seu. Existe. Vamos entender isso e enfrentar e passar. Por que nós estamos passando por isso? E vamos passar por muito mais, porque não é uma simples, não é simples que eu estou dizendo, não é um simples evento de pandemia que vai apagar essa nódoa. Acabaram de colocar o detergente, agora vamos esfregar, até limpar. Agora não é melhor você limpar com água limpa do que chegar, vamos limpar um tapete, por exemplo, vamos? Me traz água suja. É o que a gente está fazendo. Usando água suja para limpar o tapete. Pode ser que um dia limpe, mas vai demorar muito mais. Então o que nós temos que fazer? Limpar nossas mentes. Ter coragem para enfrentar esse treco aí. Porque ele é enfrentável. Porque a exemplo de cada um de nós. Não é Deus que fala assim, que não coloca nada nas nossas costas, que a gente não consegue carregar. Então ele não coloca nada no planeta que nós não possamos suportar. Vão tombar? Muitos 1000 cairão ao seu lado e 10 mil à sua direita? Sim. Mas tu não será atingido. Não sei. De repente a oração serve para o outro. Eu sei o do 1000 que vai cair à direita ou à esquerda. Então não sei. Então todo dia, firmeza, oração, sinceridade. Hoje eu acabei de falar para a Jaque o seguinte. Os espíritos reconhecem aqueles que têm boa intenção e têm boa fé. Não adianta nada fazer sinalzinho da cruz e pedir o quê? Na tentativa de se esconder. Não adianta. Eles vão ajudar aqueles que estão enfrentando e vão enfrentar com medo, sim, mas com coragem. Coragem não existe sem medo. Vamos conscientizar disso. Mas em compensação, o pânico tira o seu discernimento e a sua razão. Nada de pânico. Muita fé em Deus. Continuemos nos alimentando bem, continuemos nos empanturrando de gel e máscara, e se tombar, foi a vontade de Deus. É como eu falei. Mas lutando, Pedro, sempre. Eu falei pra você, né? Teve uma hora que eu falei pra você assim, se a gente tiver que desencarnar, é porque estava na nossa programação. Você sabe se você pediu? Covid, talvez, às vezes você pediu lá, olha, eu quero desencarnar em 2021, durante a pandemia. Está sendo cumprido o que foi combinado, você está com medo e está achando ruim, por quê, cara pálido? E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Isso aí é fato. Aí, né? bem trágico, bem tragicômico que eu sou, acabou a pandemia, uhul, sumiu, ilusão. Mas vamos ver, acabou o vírus, então todo mundo está vacinado, todo mundo bonitinho. Vamos fazer um churrasco para comemorar? Vamos! Ei, você morre engasgado com a carne. Ai, nossa. O que adiantou? Que horror. Ou a churrasqueira explodiu na tua cara? O que adiantou? Então, a fé em Deus, se Ele deixou a gente chegar até aqui, e é Ele que sabe se nós vamos chegar até mais adiante, entendeu? É com fé. Os verdadeiros cristãos devem construir na terra abrigos anti-quê? Antitrevosos. Antitrevosos através da oração. Isso. Exatamente. Agora, chegou o seu dia, chegou a sua hora, chegou o seu momento, faz parte do seu karma, faz parte da sua restituição. Vamos ver. Não é com deboche, não é com desafio, não é com, isso não existe, não. Temos a consciência, sabemos o que está acontecendo, mas nós temos que saber mais ainda que os outros, o porquê que está acontecendo.
Senão você fica naquela revoltinha, isso não podia acontecer, é melhor morrer logo todo mundo, logo, que eu já ouço as pessoas falar, por que não acaba logo com essa porcaria logo de uma vez? Aí você diminui o seu sistema imunológico e acaba sendo vítima. A Guilherme está pedindo misericórdia? Então, mas Deus já nos deu a misericórdia. Ele já nos deu a sabedoria, já nos deu a possibilidade de sabermos como agir. Já não é a misericórdia? Agora a gente tem que lutar também, né? Pior do que ser morto como um rato no porão, joga água lá e fica, o que eu vou fazer? Eles não têm o raciocínio. Nós temos. E temos que ter a consciência que a gente não consegue fugir disso. A gente não consegue enfrentar isso. Você vira as costas e sai correndo, não adianta. Vira de frente e enfrenta. Mas eu não tenho força. Peça. Sozinho eu não consigo. Peça ajuda. Leia bons livros, ouça músicas que atraem uma energia positiva, né? Eu gosto muito de ouvir, assim, música instrumental. Que eu acho que, chore, desabafe, né? Chora. Xingue. Nossa. Mas nunca perca fé. Chore. Igual eu falei pro Pedro esses dias. De manhã eu tava aqui fazendo meu serviço normal, teletrabalho. Daqui a pouco me veio aquela vontade de chorar. Chorei tudo que eu tinha que chorar. Limpei meu rosto, continuei trabalhando. A gente às vezes precisa desabafar, né? Pôr pra fora as coisas que nos ajudar. Que Deus nos deu. Vamos usar a inteligência que Deus nos deu. Vamos usar a sabedoria relativa que Deus nos deu. As informações que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso. Estamos à frente de muitas outras pessoas desesperadas. Por isso que nós temos que ter força, inclusive, para orar por essas pessoas. É verdade. Não adianta sair igual o Beato Salu, daquela novela lá, o rabo do cometa, vai acabar o mundo. Não adianta fazer isso daí, que o mundo já acabou pelo menos umas 300 vezes. E ele não vai acabar. E não vai acabar as vicissitudes, não vai acabar a sucessão de nossas vidas, não vai acabar os nossos problemas, enquanto nós não nos melhorarmos. E nesse episódio, eu, particularmente Pedrinho, adotei a seguinte coisa. Que dia é hoje? Terça? 16. Isso. Então, amanhã deverá ser 17, né? Quando chegar amanhã eu vou ver se eu vou passar por ele ou não. E assim 18, e assim 19, até o dia que a energia cair. Puf, desligou o disjuntor, já era. Até porque eu não posso fazer mais nada que isso. A não ser ter fé em Deus, com coragem. Vai cansar? Vão tentar derrubar? Como hoje, por exemplo. Estou ferido, mas não mortalmente. Vou lá no hospital de campanha, vou refazer os curativos, lamber as feridas e amanhã eu volto para a vida. E em casa, o que nós vamos fazer? O que você faz em casa? Toma banho. Tenta relaxar, se não der também não tem problema. Come, dorme, vive, né? A vida física. Restabelece-se com sono e amanhã, se eu abrir os olhos e ainda estiver aqui, oro, agradeço a Deus e vou para a luta de novo. E se assim for, a vontade de Deus até a semana que vem, é o que eu deixo para vocês. Até a semana que vem, mas estejam com Deus no coração, a coragem, coisa que não se mede, cada um tem a sua. Medo é mais do que natural e é uma bênção, porque é ele que nos mantém vivos. Mas pânico e covardia não nos pertence, principalmente ao espírita cristão. Não é ser imprudente, não. Eu vou sair sem máscara, quero ver o vírus me pegar. Ele pega. Mas se você fizer isso, vai pegar. Mas, porque você também é culpado por isso também. Se você fizer... Mas com a barreira que agora há pouco o Zé Carlos falou, criando sistemas de ataque antitrevosos, é como se fosse aqueles abrigos antibombas que tinha na Segunda Guerra Mundial. Pouquíssima gente morreu por um bombardeio na Inglaterra, porque fizeram os abrigos. Então os alemães lá despejavam toneladas de bomba na superfície, mas ninguém morria, estava todo mundo dentro do metrô lá no abrigo antiaéreo. Era bom? Claro que não. Era terrível, mas não sobreviveram. É só pensar isso, gente. Estamos em guerra espiritual. Mas não é para temer. Até porque, sabe, contar um segredo, estamos no meio dela, não dá para fugir. Os 4 cantos estão tomados. Tá bom? Então o negócio é verdade, né? Com humor, com alegria no coração. Longe da gente querer se equiparar aos antigos, aos cristãos primitivos que iam para a arena rindo. Eu jamais faria isso, não sou doido. Mas pelo menos não vai com covardia. Não temos essa não vai evolução arrastado, ainda. claro. Né? Então, falei muito já.
mas não falei demais, falei o suficiente. Um beijo no coração de todos. Que Deus esteja sempre nos comandando. Que assim seja. Então, uma pequena vibração, como eu já falei o nome das pessoas no início da explanação do Pedro, né? Então eu só vou acrescentar aqui que vocês depois peguem esses nomes, coloquem nas orações de vocês, acrescentem os nossos, por favor, também. Sim, nós precisamos. Peço socorro. Até para continuar essa caminhada aí, né? E eu vi que entraram outras pessoas que pediram, mas eu não consegui ver os nomes. Depois eu vou pegar, anotar, tá bom? E vamos aqui para esse momento para enviar vibrações de amor, paz a todos os nossos irmãos que estão precisando. Então vibremos pelo nosso planeta, pela natureza, pelos animais, por todos aqueles que estão vivendo guerras e guerrilhas, pelos refugiados, por aqueles que estão desaparecidos, pelos familiares desses desaparecidos, por todos os governantes de todos os países, pelo povo do Brasil, por todos que estão em situação de rua, por todos os idosos, por todos os doentes, por aqueles que estão em fase terminal, aqueles que estão retornando ao plano espiritual, os que estão voltando ao plano físico, a todos aqueles que fazem o bem, a todas as instituições de caridade, a todos os hospitais, asilos, as creches, as escolas, manicômios, presídios, aos nossos locais de trabalho, estudo, aos nossos companheiros do dia a dia, pela nossa casa, pela nossa instituição de caridade, por todos os amigos, parentes, vizinhos, familiares, pelos nossos lares, por todos aqueles que já partiram, né, todos os nossos entes queridos que já partiram, pelos nomes que estão aqui, né, que nós falamos hoje, não é? Peço pelo Pedrinho também, porque ele não andou bem esses dias. Colocar a população da Terra vai demorar 8 anos. Não, rapidinho. Né? E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos. Tá? É a vibração que a gente costuma fazer lá na nossa instituição. Força, né? força. Força e coragem para todos nós. Segunda-feira estaremos aqui para nosso momento de oração aos nossos irmãos. E na terça, com mais uma palavra amiga aí para nós, né? Pelos professores, alunos, exatamente, por eles também. E os médicos, cientistas, enfermeiras e cientistas. Enfermeiros, todos aqueles que estão à frente desse trabalho, né, nos hospitais, todos, desde o porteiro, a limpeza, todos, né? E que Deus nos abençoe. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nessa vibração de amor e paz. E saúde. Fiquem com Deus, boa semana. Um beijo, Deus abençoe a todos.